Estamos no mês de setembro, que a gente conhece como Setembro Amarelo. E para falar sobre esse tema, sobre o significado do Setembro Amarelo, eu vou conversar com a psicóloga Joyce Mendes, né, que faz o atendimento no CRAS do bairro do Monte. Joyce, o que significa, o que representa o Setembro Amarelo? Bom, Otacílio, um prazer estar aqui, falando sobre políticas públicas voltadas para a saúde mental, onde o Setembro Amarelo representa uma dessas políticas públicas. Eu sei que saúde mental é algo que a gente precisa fazer de setembro a setembro, de janeiro a janeiro o ano inteiro. Porém, os estudos, eles apontam uma maior eficácia, de combate a determinados problemas sociais, como, por exemplo, o suicídio. Ele é um problema de saúde pública, porque ele atinge todos os públicos. Essa é uma problemática nossa, municipal, a nível estadual, a nível nacional e, infelizmente, a nível mundial. O suicídio, ele vem ceifando vidas, certo? Mundo afora, deixa um vazio muito grande socialmente, nas famílias, nas escolas, nas empresas. Então, é algo que necessita ser combatido todos os dias, O sujeito que ele chega a esse ponto de achar que, por exemplo, ele precisa optar por não viver, é porque ele está num sofrimento muito grande. Então a gente percebe um tabu muito grande quando se fala de prevenção ou da palavra suicídio, na verdade. E aí, muitas vezes as pessoas chegam até os profissionais de psicologia, inclusive, e durante esse mês de setembro, mesmo sabendo que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente escuta muito assim: psicóloga, você poderia fazer uma palestra sobre saúde mental, sobre as emoções e sobre os sentimentos? Não, o mês, ele é voltado para a prevenção do suicídio. Então não vai ser negando que o suicídio existe que ele vai desaparecer. Tanto é que ele existe desde que o mundo é mundo, O problema do suicídio, ele existe desde que o mundo é mundo. Por que ele ainda não foi extinto? Justamente por essa fala das pessoas de negarem que o problema ele existe. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para combater um problema, Otacílio, quem nos acompanha, é admitir que o problema existe. Então, infelizmente, o suicídio, ele existe e ele precisa ser combatido. Como? Com uma ajuda especializada de psicólogos, psiquiatra, enfermeiro. Infelizmente, o tema, ele envolve, como eu falei anteriormente, muitos tabus, muito preconceito, As pessoas, elas preferem sofrer sozinhas do que buscar ajuda porque não querem ser julgadas. Elas têm medo do que a sociedade vão pensar delas. Só que tem situações na nossa vida que a gente vai conseguir lidar com elas sozinhas e outras não. A gente vai precisar dessa ajuda especializada. Uhum. Quando a pessoa está acometida de um problema que leva ao suicídio, algum sintoma que a sociedade, que as pessoas que estão próximas possam perceber que aquela pessoa precisa ali de uma ajuda, ou existe situação em que repetidamente as pessoas podem cometer aí um suicídio? Olha, Otacílio, 99% das pessoas que cometem suicídio, elas vão deixar um vestígio, certo? Mas muitas vezes um sinal, Apenas uma pequena porcentagem pode acontecer dela tentar sem deixar nenhum sinal, de aparentemente mostrar que estava tudo bem, mas já pensando. Só que a maior parte da população, desse público, ele deixa sinais. Qual é a questão? Muitas vezes a gente fica cego, surdo e mudo para esses sinais. E aqui, quando eu falo essa questão da gente não perceber, eu não estou querendo fortalecer o sentimento de culpa de quem perdeu um ente querido por suicídio, porque a gente sabe que quem fica, os sobreviventes, que é assim que a gente chama, quem fica, após o suicídio de um ente querido, perpassa por esse sentimento de culpa. Eu deveria ter feito algo, eu poderia ter salvado. Olha, o suicídio, ele é muito complexo. Não tem como a gente dizer, existe uma causa única ou existe um culpado. Ninguém é culpado pelo suicídio de ninguém.
ou pela tentativa. Porém, como somos seres sociais, somos responsáveis pela nossa vida e pela vida do outro. Dito isso, o sujeito ele vai deixar sinais, como frases de, por exemplo, eu queria dormir, não acordar mais, era melhor não estar vivo, eu queria sumir. Hoje eu observo muitos sinais nos status das redes sociais. Então eu peço, inclusive aqui hoje, encarecidamente, que vocês observem mais os status dos amigos e familiares de vocês. Não é para chamar atenção, porque às vezes a gente julga, não, fulana tá querendo chamar atenção. A gente não pode pagar para ver se fulana realmente está querendo chamar atenção ou não. Na dúvida, façamos o seguinte: você vem apresentando esse comportamento que eu observo que não é saudável. Vamos buscar uma ajuda? E onde a gente vai encontrar essa ajuda? Bom, gente, nós temos as UBSs, aí as unidades básicas de saúde, o posto de saúde que está para acolher a população, está para acolher a porta de entrada do SUS, Sistema Único de Saúde. Então é lá que esse sujeito vai ser acolhido e encaminhado, se for o caso. Nós temos o hospital para casos de crises, nós temos a UPA, nós temos o plantão psicológico para a vida Canindé, que acontece todas as quartas-feiras, a partir de 17 horas da tarde, ali no CESP, Chico Campos, certo? E que oferta a pacientes em risco de suicídio atendimento psicológico. Então, hoje a gente tem aí uma rede fortalecida, inclusive de CAPS. Nós temos 3 modelos de CAPS no município de Canindé. O CAPS geral, o CAPS AD, para pessoas com problemas com álcool e outras drogas. E hoje nós temos o CAPS I, o CAPS infantil. Até porque, assim, a problemática do suicídio, infelizmente, ela vai acometer todas as idades. Essa é que é a verdade. Às vezes as pessoas ficam assim, Joyce, existe suicídio entre crianças? Sim, existe. E aí, por isso, essa importância da gente estar sempre em atenção, seja com a criança, seja com o adolescente, seja com o adulto, seja com a pessoa idosa, né? Todos são importantes nesse campo, toda vida importa. Gente, a gente precisa ajudar, mas a gente também precisa saber que qualquer ajuda não ajuda, não é? Então, assim, existe um trabalho do profissional, tanto é que ficam aquelas dúvidas. Joyce, quem tenta suicídio uma vez vai ficar sempre tentando, se não passar por uma ajuda especializada, talvez isso aconteça. Então, assim, não, mas eu passei isso na minha vida, eu consegui lidar sozinho. Será? Ou será que ficou ali guardado na gaveta das suas emoções e dos seus sentimentos, coisas que você deixou para viver mais na frente e que quando vier, virá como uma tsunami na sua vida? Então, assim, tem sofrimentos, emoções e sentimentos que eu vou conseguir administrar sozinhos, mas tem outras que não, eu vou precisar desse olhar especializado de quem estudou. Outra coisa, Otacílio, quem nos acompanha, eu escuto muito as pessoas dizerem o seguinte: Joyce, eu não procuro psicólogo porque eu tenho medo de ser julgado. É por isso que você precisa procurar o psicólogo e não o juiz. O psicólogo... Há um preconceito. Exatamente. Ou existe, na verdade, uma percepção errônea do profissional de psicologia. O profissional de psicologia, gente, ele estudou para quê? Para acolher toda a demanda. Então, o profissional de psicologia, ele não vai fazer a cara que a tua mãe faz, de tipo, mãe, eu estou com uma situação limite na minha vida, a vida não tem sentido, ela já faz aquela cara, não, então. Não, o psicólogo não vai fazer desse jeito. O psicólogo, ele vai acolher, ele vai tentar entender por que você está pensando o que você está pensando. Outra coisa, não existe problema nenhum que não exista saída. Muitas vezes o que acontece? Como a gente está em um sofrimento extremo, às vezes a gente pensa que não existe saída. Por isso a gente precisa do olhar de outro. É aquela frase, gente, para mim conhecer a ilha, eu preciso sair da ilha. Porque enquanto eu estiver dentro dessa ilha, eu não tenho dimensão do tamanho dela, da estrutura dela. É por isso que o psicólogo, ele vai fazer, não é, essa viagem com você ao redor da sua ilha, para conhecer, para explorar essa ilha, certo? Então a visão, ela modifica a partir do momento que você adentra um processo psicoterapêutico, um processo profissional, certo? É como uma pessoa que está sentindo dor, busca o médico faz ali o exame, dá seu diagnóstico, encontra uma saída, uma solução. Exatamente, o problema é
que quando eu sinto uma dor de cabeça, não é? Quando eu torci o pé, por exemplo, eu vou em busca do profissional especializado. Mas quando se trata de emoções e sentimentos, eu acho que é besteira. Eu trato como besteira, eu não dou a devida atenção, isso faz com que quem esteja ao meu redor também trate como uma besteira, e é por isso que durante muitos anos não se levou em consideração que a saúde mental, a saúde emocional, ela também é importante para que eu possa ter uma qualidade de vida. Inclusive a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, o que ela define ter saúde? Você ter saúde biológica, né, a saúde física, a psicológica, ou seja, essa saúde mental, a saúde das emoções e dos sentimentos, e a social. Muito me preocupa que durante essa pandemia a gente sabe que a saúde social ela está um pouco abalada, né, por conta do isolamento social, etc e tal. Quando a gente tem uma dessas três saúdes, né, definições de saúde abalada, pode acontecer, e aqui, gente, quando a gente diz no campo do pode, eu não estou dizendo que o ser humano vai fazer dessa forma porque ele não é uma máquina. E até a máquina às vezes não segue o comando que é para seguir, quanto mais o ser humano. Mas pode acontecer sim, né, de ter essa intervenção sim, e que pode prejudicar as outras estruturas, certo? Por isso, mais uma vez, chama a atenção. Se a nossa saúde mental ela está comprometida, ela vai comprometer a social e em algum momento ela vai comprometer a biológica. É isso que acontece nos casos, né, em que a gente percebe quando o sujeito ele começa a sintomatizar as crises de ansiedade, né? E aí finalmente eles buscam a ajuda profissional. Por quê? Porque a saúde emocional ela já comprometeu a biológica. Então esse sujeito ele começa a sentir todos os sintomas. Existe ali uma diferença entre ansiedade e depressão? Sim, existe, né? A ansiedade ela é aquele sentimento adoecedor de que eu não consigo viver o meu aqui, o meu agora. Eu sempre fico pensando nesse amanhã, sempre de forma catastrófica. Eu não consigo viver, né, com qualidade de vida. Já a depressão, né, ela já tem outros sintomas específicos, certo? Inclusive, uma das coisas que a gente precisa sair desse Setembro Amarelo, né, com essa convicção. Primeiro, algumas campanhas a gente precisa ter muito cuidado, sabe, Otacílio? Por exemplo, quando se fala todos pela vida, todo mundo é pela vida, inclusive quem está sofrendo, inclusive quem acha que o suicídio é uma opção que não é, gente, inclusive. Mas a pessoa está num sofrimento tão extremo que ela não consegue. Então, ver uma campanha dessa é até onde elas se sentem mal de dizer assim, se são todos pela vida, estão querendo dizer que eu sou contra a vida. E não é. Quem sofre está querendo viver, mas não sabe como viver. Então, no campo da depressão, inclusive vários estudos apontam, porque às vezes a gente fica assim, veja a vida de forma alegre, feliz, colorida. Quem dera se a gente conseguisse ver. Quem está no campo da depressão já foi, inclusive, os estudos apontaram que não consegue ver mais o colorido na vida, vê a vida preto e branco, entendeu? Por isso a importância da terapia, da ajuda psiquiátrica, para que ele consiga retornar o colorido da vida dele. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Não é porque a pessoa teve na vida um diagnóstico de depressão que ela vai ser para sempre a depressiva. Ela passou por um momento, mas ela pode superar e retornar a sua qualidade de vida, seus sonhos, seus planejamentos, né, para uma vida melhor, mais feliz. Da mesma forma, gente, quem passou por algum momento por uma ideação suicida ou mesmo uma tentativa, se tiver o apoio profissional, o apoio da família, o apoio da escola, da sociedade, ela pode melhorar sim e passar a vida toda sem ter essa ideação. Agora, cabe uma boa ajuda profissional, cabe entender que, como eu falei anteriormente, eu vou sempre bater nessa tecla. Tem coisas que eu vou conseguir sozinhos e outras eu vou precisar de ajuda. É só vocês lembrarem da Liga da Justiça. Cada super-herói daquele tem o seu superpoder, mas quando eles se unem, né, eles se tornam mais invencíveis. Assim somos nós. Nós temos o nosso super próprio poder, mas às vezes ele não está sendo bastante. Então vamos reunir a Liga da Justiça aqui. Dito isso, Otacílio, nós temos os fatores de risco no suicídio e nós temos os fatores de proteção. Fator de proteção, como eu falei anteriormente,
Não é você ir fazer análise ou psicoterapia sem você ser psicólogo, tá certo? Mas é você ofertar, olha, eu não tenho estrutura para te ajudar, mas vamos procurar ajuda juntos. A gente vai até o hospital, a gente vai até a UPA, a gente vai até o CRAS, tem a psicóloga lá, tá certo? Enfim, para que possa te dar essa ajuda. Ter esse cuidado de qualquer ajuda não ajuda e que tipo de ajuda eu tô tendo, porque às vezes eu tenho ajuda errada, que ao invés de me ajudar faz atrapalhar. Porém, como eu falei anteriormente, somos seres sociais. Eu preciso da sociedade para que eu possa me entender como sujeito nela. Eu adoeço nela, mas eu só consigo ficar bem com ela, entende? Então, assim, fatores de proteção do sujeito é a família, são os amigos, é a escola, é o trabalho, certo? Então, somos seres sociais. A gente precisa dessa convivência social. Fatores de risco, vamos lá. O uso abusivo de álcool e outras drogas, não é? Aquela separação dos pais e que o pai fica jogando o filho contra a mãe contra o pai. A criança por si só, o adolescente, já se sente culpado mesmo sem ser pela separação dos pais. E eles sentem um pouco de revolta, porque, poxa, o pai dos outros pode tudo, mas o meu não. Até porque o meu é o super-herói. E agora, o meu super-herói caiu no chão, se despedaçou todinho, e ele não é mais o meu herói. Eu descobri que ele é ser humano. E isso vai causar um sofrimento muito grande. Então, fator de risco. Separação, viver isolado. Gente, a gente precisa entender que a gente não nasceu para sermos ilhas. Não nascemos para sermos ilhas. A gente é ser social, a gente precisa se socializar. Então, viver trancado dentro do quarto não é viver. A gente precisa entender que a gente precisa ir para o mundo. Mas, Joyce, eu vou me decepcionar no mundo. Seja bem-vindo. Mas é caindo que a gente aprende a levantar. Certo? Para que serve o chão? Para que eu caia, aprenda, levante e tente não cair de novo. Mas se cair, eu levanto, certo? Se eu cair 10 vezes, eu levanto 20. Existe, assim, um momento que essa pessoa, ela apresente, estamos aí há quase 2 anos de pandemia. Isso tem aumentado, assim, a demanda do atendimento dos profissionais que trabalham com o problema da depressão, do suicídio, da ansiedade. Interessante, Otacílio, no campo do suicídio, os estudos apontam que não houve um aumento, isso é muito bom, até porque historicamente, quem estuda inclusive catástrofes, observa que países que vivem guerra, e eu sempre comparo a pandemia a um cenário de guerra, onde a gente é sobrevivente, né? Mas o que é ser sobrevivente? É saber que teve pessoas que infelizmente não sobreviveram. Dentro desse campo, cenários de guerras, a gente tem um número muito pequeno ou quase zerado de tentativas de suicídio. No campo da ansiedade, claro que todos nós em algum momento dessa pandemia, gente, inclusive os próprios psicólogos, passaram por um momento de ansiedade. Por quê? Quem esperava uma pandemia? Só que às vezes a gente precisa trocar a palavra crise, né, por criatividade. A pandemia, tirando fora, claro, se a gente pudesse não ter perpassado por ela, não estar perpassando por ela, é claro que a gente não estaria. Mas já que estamos, né? A gente precisa entender que ela também, após sempre o final de guerras, a gente tem uma explosão da ciência. Então vocês podem observar que durante a pandemia já chegou aí ao conhecimento de todos a cura da AIDS, a cura do câncer. Então o que a pandemia traz? A gente não pode olhar só para o que é ruim porque a gente adoece. A gente precisa olhar para os dois lados da moeda. Então assim, por que a gente sentiu um nível muito alto sim de procura, de demanda, certo? Das pessoas em relação ao profissional de psicologia nessa pandemia? Porque antes era muito fácil fugir das emoções e dos sentimentos, deixá-los para resolver depois, do luto. Só que a pandemia, ela chegou, não foi batendo na porta não, né? Foi escancarando a porta das emoções e dos sentimentos e adentrando e dizendo, vocês agora não tem para onde fugir. Vocês vão ter que lidar com as emoções e os sentimentos de vocês hoje, aqui e agora. E é por isso que isso causou um certo sofrimento em muitas pessoas. Eu escutava muito desde o início o seguinte, a pandemia me adoeceu. Não, gente, vamos entender o seguinte, vamos se compreender como uma garrafa dessa. Eu já tinha conteúdos que deixou a garrafa cheia. A pandemia, ela foi a última gota que fez com que a garrafa, né, ela
transbordasse, entendem? Então é o seguinte, a pandemia ela, de certa forma não adoeceu, mas o que aconteceu? Ela fez vir à tona o que já existia. É outra coisa que eu escuto muito, Otacílio, quem nos acompanha, as pessoas dizerem assim, Joyce, fulano se suicidou por conta disso, ou por conta daquilo. Não, gente, a pessoa ela já tinha demandas. Acontece que a última gota, sempre a última gota, acabou ocasionando um sofrimento maior, mas que já existia. Dito isso, nós guardamos sentimentos e emoções desde a nossa concepção. Então, você vai ver aí quantos anos você tem, por exemplo. É o tempo que você guarda emoções e sentimentos. O que é estar bem? É saber esvaziar-se. Entender que até o alimento que a gente ingere no nosso corpo, por mais saudável que ele seja, o nosso organismo ele vai aproveitar tudo? Claro que não. Ele vai aproveitar uma metade e a outra metade ele vai jogar para fora. Assim também são as emoções e os sentimentos, certo? A gente precisa entender que vai ter coisas que eu preciso esvaziar-me, porque do contrário eu vou adoecer, certo? Muito obrigado pela entrevista, Joyce. Eu que agradeço e espero, estar mais vezes aqui para levar até a nossa população canidense, Otacílio, essas informações que é de suma importância para a nossa existência humana. Dizer para vocês, gente, que assim, procurem ajuda quando vocês perceberem que não estão conseguindo lidar sozinhos. Hoje nós temos aí essa rede de apoio na saúde, na assistência, na educação. Então busquem ajuda, tá certo? Não se negligencie. Suicídio tem jeito, tá certo? Não deve ser visto como uma opção, tá? Mas se você tá vendo é porque você tá enxergando sozinho. Vamos enxergar juntos, né? Não é à toa que juntos a gente é mais, não é à toa que somos mais mesmo. A gente consegue enxergar mais distante. Então, assim, busque ajuda. Você não está sozinho, tá? E é isso. Obrigada e até a próxima.